Em apenas 3 semanas, o Brasil tem mais casos de homicídios do que os atos de terrorismo no período de 5 meses em todo o mundo. A pesquisa é do IPEA. Nos últimos dias, 3 crianças e um policial foram mortos na capital carioca. Para especialistas da segurança pública, as políticas adotadas pelas autoridades são ineficientes no combate à violência. Segundo eles, os governos brasileiros praticam insistentemente uma política de guerra que não traz resultados. Essa política inclui colocar as Forças Armadas em ações de garantia da lei e da ordem. Entretanto, para esses especialistas, essa política só leva a mais prisões e mortes de policiais. Um relatório divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no ano passado, revelou que apenas em 2015 foram registrados mais de 59 mil homicídios no Brasil. O número representa quase 29 mortes a cada 100 mil habitantes. O estudo fez uma análise entre os anos de 2005 e 2015 e o que pode ser observado foi um crescimento nesses números, já que em 2005 haviam sido registrados 48 mil homicídios. Ou seja, no período de 11 anos, o número de mortes por violência aumentou em 11 mil. A pesquisa do IPEA analisou unidades federais e municípios com mais de 100 mil habitantes. Os dados revelaram que apenas 2% dos municípios brasileiros respondiam em 2015 por metade dos casos de homicídio no país. Apesar da crítica condição, não apenas na capital, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, outros estados estão em situação pior quando o assunto é violência. A Bahia, por exemplo, foi o estado com o maior número de homicídios em 2015, 6.012 casos. São Paulo também fica na frente do Rio. Foram 5.427 homicídios contra 5.067. Os dados da pesquisa são alarmantes. O total de 59.080 mortes em um ano significa que o Brasil, em apenas 3 semanas, supera o número de assassinatos em ataques terroristas no mundo no período de 5 meses. Isso porque, de janeiro a maio de 2017, 3.314 pessoas morreram em ataques terroristas em todo o mundo. No Brasil, em apenas 3 semanas, foram aproximadamente 3.344 mortes. O estudo revelou ainda um grande crescimento na taxa de homicídios de 2005 a 2015. O Rio Grande do Norte teve um aumento de 232%. Em 2005, a taxa era de 13,5 homicídios para cada 100 mil habitantes. Em 2015, esse número subiu para 44,9. Outros estados que tiveram aumento nessa taxa foram Sergipe, Maranhão, Tocantins, além de outros. Apenas 9 estados tiveram redução nesse percentual. O principal deles foi São Paulo, com uma queda de 44,3%. O assunto é sério. E aqui em nossa região, o número de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, aumentou. Na cidade de Jacareí, moradores investem em segurança para não serem as próximas vítimas. Veja a reportagem de Paulo César de Oliveira. Além de instalar alarme na casa, Márcia mantém sempre o portão com cadeados. E não é por menos. No bairro onde ela mora, várias casas já foram arrombadas. Muros altos e cerca elétrica não são suficientes para impedir a ação dos ladrões. Porque a gente já viu muitos casos de roubos aqui no bairro e a gente teme, fica tudo trancado. Porque a gente tem medo de alguém entrar e querer fazer alguma maldade. No centro, a situação é a mesma. As pessoas temem os assaltos e concordam que o índice de violência na cidade é grande. Lojas também aqui nessa Rui Barbosa mesmo, onde nós temos ali o escritório, também foi assaltado várias lojas, assim, várias vezes, né? Você acha Jacareí uma cidade violenta, então? Ah, sim. Concordo, com certeza. Só para se ter uma ideia, nesse ponto de táxi no centro de Jacareí, trabalham cerca de 20 taxistas. Segundo eles, a maioria aqui já foi assaltada. Recentemente eu fui assaltado, fui abordado aqui em Jacareí e levado para São Paulo. Neste salão de beleza, um carro de uma cliente já foi furtado do estacionamento. Em outro momento, um homem entrou armado na recepção e roubou o dinheiro do caixa. Eu estava junto com ela e o ladrão colocou um punhal no peito dela, pediu para passar o dinheiro, tudo que tivesse de valor, né? E eu fiquei atônita, sem saber o que fazer.
E ele pegou todo o dinheiro, pegou o celular, a aliança no dedo dela. Eu só fiquei pedindo para Deus proteger a vida dela, porque ela tinha um filho para criar. Para garantir a segurança das funcionárias e dos clientes, câmeras foram instaladas do lado de dentro e fora do prédio. Sim, eu tive que investir R$6 mil em câmeras, automatização do portão, e eu instalei 16 câmeras para poder inibir o ladrão. Segundo a Polícia Militar, o acesso fácil às principais rodovias do estado que a cidade oferece facilita a ação dos criminosos. Acompanhe outras notícias aqui da nossa região no Plantão da Redação. Olá! A rede de supermercados Maquitube demitiu 68 funcionários de suas 2 unidades de Jacareí, de acordo com o sindicato da categoria. Os funcionários reclamam que não receberam os salários de janeiro e fevereiro e também as verbas da rescisão dos contratos. O sindicato disse que foi procurado pela empresa no último dia 5 e informado que 200 funcionários de Pindamonhangaba, Jacareí e Mogi das Cruzes seriam demitidos, o que ainda não aconteceu. Por isso, a entidade pretende ingressar com um pedido na Justiça para garantir o pagamento dos direitos. E a Prefeitura de Taubaté publicou o edital do CIMUB, o Sistema Municipal de Bolsas de Estudo para cursos de graduação e técnico profissionalizante para este ano. Para garantir a participação no processo, o candidato deve comprovar residência no município e a ficha de inscrição estará disponível no site www.taubaté.sp.gov.br a partir das 8 da manhã, no dia 26 de fevereiro, encerrando-se às 5 da tarde, no dia 9 de março. Segue o repórter setorial. A disputa presidencial deste ano tende a ser bastante agitada. O Brasil enfrenta uma séria crise política e até agora os eleitores não têm a definição dos candidatos que vão participar do pleito. As eleições de 2018 prometem. Falta pouco mais de 6 meses para o dia de votação, mas o eleitorado ainda não consegue visualizar o quadro de candidatos que vão disputar o Planalto. As pesquisas de intenção de voto mostravam que o representante da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, era o candidato número 1 dos eleitores. Mas muita coisa mudou depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu pela condenação do petista. Se antes o Lula liderava as pesquisas de intenção de voto, a partir da condenação, os brasileiros dividiram opinião sobre a prisão dele. Outra pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que 53% dos eleitores consideravam que Lula deveria ser preso. 43% disseram que ele não deve participar da corrida presidencial e 32% têm certeza que Lula vai ser sim candidato nas eleições deste ano. Só que com a condenação, a carreira política do petista pode tomar um rumo bem diferente. A situação do presidente Lula é muito mais difícil por conta da condenação em primeira instância e também da condenação em segunda instância por 3-0 e o aumento da pena. Então, no fundo, hoje o cenário de intenção de voto ele ainda é precipitado, é apenas uma fotografia. Nós vamos entender esse cenário com o filme em andamento mais próximo da eleição, sobretudo quando os outros candidatos se apresentarem e mostrarem quem são, qual é o seu passado, sua trajetória e aquilo que propõe. O cientista político explica também que, além de correr o risco de não entrar na disputa para a chefia do Executivo, Lula, fora das eleições, muda a expectativa dos outros concorrentes. À esquerda, tudo indica que há uma parcela que migraria para a figura de Ciro Gomes. Porque os outros 2 candidatos que são aventados, que ainda não são colocados, mas Manuela Dávila e o próprio Guilherme Boulos são candidatos ainda de partidos pequenos e que não têm nem a trajetória e a verve política de Ciro Gomes. No centro, é óbvio que a ausência do Lula tende a fortalecer um candidato que hoje se apresenta, que é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Agora, à direita,
há uma outra questão. Por exemplo, para Bolsonaro, a ausência de Lula desidrata um pouco a sua candidatura. Esse professor de Direito acredita que, diante da condenação e da aplicabilidade da lei de ficha limpa, a grande possibilidade é de que Lula se torne inelegível e, por isso, fique de fora das eleições. Reduzida a possibilidade de recursos que ele tem agora, depois da decisão unânime do TRF4, mas nós temos que ver porque há possibilidade de revisão de algumas situações com base na opinião do STF, né? Entre elas a questão de possibilidade de prisão após decisão final em segunda instância. Pode ser mantida essa visão ou pode ser alterada para uma prisão apenas após decisão irrecorrível em último grau. Além disso, dependendo da visão do STF, pode haver uma discussão de se ele manteria ou não a elegibilidade de acordo com o TSE. Ele ainda acrescenta que o Supremo Tribunal Federal deve analisar o caso. Qualquer decisão da Corte e do Tribunal Superior Eleitoral também pode influenciar o destino das eleições. Se o STF colocar isso em pauta para julgar e eventualmente rever, é possível que ele e outros políticos condenados em segunda instância não peguem prisão diretamente, porque aí teriam que esperar uma decisão final do STF, ou enfim, em última instância. Quanto ao TSE e a questão da elegibilidade, isso só vai ser discutido com maior profundidade, muito provavelmente em agosto, porque o PT tem o direito de lançar o Lula como candidato e aí o TSE vai fazer uma análise formal a respeito das condições de elegibilidade dele. A realidade é de incertezas. Há muito a ser analisado e discutido. Brechas das leis brasileiras podem livrar Lula das condenações ou entendimentos podem excluí-lo de vez do pleito. A defesa do ex-presidente ainda tem possibilidades de recurso e, ao longo dos meses, o eleitor vai conseguir enxergar com mais clareza aquele quadro de candidatos que vão disputar o Planalto. Até lá, vale a reflexão sobre um voto consciente. A seguir, pesquisa revela que a confiança dos consumidores tem aumentado. Os detalhes em instantes.